Good morning para quem é good morning, good afternoon para quem é good afternoon, good evening para quem é good evening. Hello everybody. Estamos com passarinhos hoje participando da nossa aula, bem Branca de Neve. Bom, para quem não sabe, meu nome é Pedro Ticone, eu sou professor de inglês há 17 anos, quase 18 anos, e sou criador da Academia de Idiomas, escola de idiomas que tem aulas de inglês, espanhol, italiano, francês e português para estrangeiros. Em breve, ano que vem, teremos mandarim e alemão. Somos uma escola 100% virtual, você não vai nos encontrar em lugar nenhum, a não ser na internet. O que nos traz muita versatilidade, flexibilidade. Você pode fazer aula de onde você estiver, desde que você tenha uma boa conexão de rede. E um caderno, caderno, tem que ter caderno, ok? Tá bom. Caderno e lápis para escrever no seu caderno, ou caneta, ou sangue, ou qualquer coisa que você use para escrever no seu caderno. Bom, estamos aqui com o nosso curso gravado no YouTube para chegar à maior quantidade de pessoas possível. Por quê? Porque não é todo mundo tem dinheiro para pagar um curso. Então, é aqui. Nosso curso de inglês com calma é feito com calma, é isso aí. Então, às vezes, a gente vai ter alguns hiatos, tivemos feriados no final de semana, foi um pouco complicado, mas estamos de volta. Começando a nossa segunda semana de aulas. Essa segunda semana será bastante intensa, a gente vai começar uma coisa muito chatinha, que vai ficar com a gente por um certo tempo, até a gente dominar este assunto. Mas antes da gente começar esse assunto, que é o presente simples, nós precisamos falar de uma coisinha mais chata antes. Então vamos lá, let's start our class number 9. Vamos começar a nossa aula número 9. Vou compartilhar a minha lousa com vocês. Aqui está a nossa grande e incrível lousa. E vamos lá. Preciso fazer alguns comentários. Comentário número 1. Muito obrigado a você que está comentando nos nossos vídeos. Eu não sei quem é você não deixou seu nome. Mas muito obrigado por engajar conosco e mostrar que não estou sozinho nesta jornada. Sei que temos outras pessoas participando, que dá para ver as visualizações, mas não sabemos quem são. Então, é isso. Muito obrigado. Thank you very much. Espero que você aprenda bastante aqui conosco. Então vamos lá. Nossa class number 9, falaremos de nouns. De novo, nouns. De novo, não, gente. A gente não falou de nouns ainda. Eu só expliquei para vocês o que são nouns, que são os nomes das coisas. São nomes das coisas, que é o que a gente chama no português de substantivo. Ok? Então tá bom. Não vai ser substantive? Não vai ser substantive, porque algumas palavras que não funcionam assim no inglês, tá? Então tá. Os nouns são importantes porque eles vão dar nome para tudo. Estava assistindo alguma coisa esses dias e alguém falou, eu não lembro onde foi que a gente estava, não lembro que vídeo que foi que eu assisti, que a pessoa fala exatamente isso, que o substantivo ele é bastante forte porque ele dá nome para aquilo, né? E se aquilo não tem nome, aquilo não existe. Então, é uma coisa bastante forte a se pensar, né? Então, vamos lá, vamos falar dos nouns. Por que precisamos saber de nouns? Porque a gente tem que saber o nome das coisas. Além disso, a gente tem que entender uma diferença muito básica entre o português e o inglês. Enquanto o português, a gente vai achar o gênero de absolutamente tudo, masculino e feminino, o inglês não. O inglês a gente não vai lidar com gêneros masculino e feminino, a não ser que sejam seres humanos. Então, como a gente viu nos pronomes ali, né? Se for um ser humano masculino, que se identifica como masculino, será he, e aí sim, teremos todos os desenrolares desse masculino, e se for um ser humano feminino, que se identifica como feminino, será she, e teremos o desenrolar disso em outros tipos de pronome. Mas o português a gente vai ter a história do gênero, número e grau, lembra disso? Concordo com você em gênero, número e grau. Isso é para adjetivo, a gente já comentou isso na aula passada, em uma das aulas passadas. E aí tem, né, menino, menina, meninos, meninas. No inglês, não vai ter nada disso. Né? A gente vai ter números, e é isso que falaremos aqui, singular and plural. Puta que saco. Gente, eu sei, é um saco, é um inferno. Você vai voltar daqui a pouco, mentira, daqui a algum tempo, quando a gente for falar de contáveis e incontáveis, vocês vão querer me bater. Não precisa me bater. Só entendam que, se estamos falando sobre isso, é porque existe um motivo.
tá bom? E esse motivo normalmente eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou entendendo o que essas pessoas estão falando e essas pessoas estão me entendendo com o que estou falando. É só para isso. Então, tá bom. Existe uma coisa técnica chata que existe, que é a parte do preconceito, né? Então, se alguém fala para vocês, a gente vamos, ou nós vai, tá aquele arrepio na espinha, mas não tá errado, né? De acordo com a gramática, sim, não é a forma padrão, mas não é eficiente, não passou a notícia, né? Não contou o que queria contar, então funciona, né? É eficiente, não é gramatical, mas é eficiente. Só que dá a entender o quê? Que essa pessoa não prestou muita atenção nas aulas de português na escola, ou ela não teve acesso a essas aulas de português na escola, ou ela vem de um lugar um pouco mais vulnerável em relação à educação, e talvez não seja nem verdade, né? Hoje, esses adolescentes aí, com esse monte de gíria estranha que eles usam, a gente não sabe mais o que está acontecendo com esse povo, né? Eles escolhem falar errado. Então, essa história de pressupor o nível de escolaridade da pessoa só de acordo com o que ela fala já não existe mais. Infelizmente, a gente não adaptou ainda os nossos ensinos para esta realidade, porque é uma realidade que talvez nós não quiséssemos que existisse, que vamos combinar, né? Um pouco triste isso daí, mas a gente ainda tem a padronização das coisas. Por isso falaremos de singular and plural. Yay! Então tá bom. Cuidado, porque parece singular e plural, né? Que nem no português, mas é assim mesmo. No inglês é singular e plural. Muito bom, o que precisamos saber? Antes de mais nada, precisamos introduzir dois caras. Quem serão esses caras? O cara the e o cara a. O the, ele é o que a gente chama de artigo definido. Nossa, que aula chata. Eu já falei que ia ser chato. Para de reclamar. Artigo definido. Por que ele é um artigo definido? Artigo porque ele vem antes, só por causa disso, tá? Ele vai introduzir coisas, é um artigo. E definido porque ele vai usar com coisas que são definidas. Então, uso com aquilo que é definido, ou seja, aquilo que eu sei. Eu já sei. Por isso a gente usa o the. Então, tá bom. Então, se eu falo a aula, é esta aula que estamos fazendo aqui, the class. Então, tá bom. Se falamos o aluno, tem um aluno específico, vamos chamá-lo de Paulinho. O Paulinho, nosso aluno específico, é o Paulinho. Não usamos o the, falaremos sobre isso daqui a pouquinho, é simplesmente Paulinho. Agora, se é o aluno, sabemos que é o Paulinho, mas estamos nos referindo ao Paulinho como aluno, the student. Porque é o Paulinho, a gente tem 725 mil alunos, esperamos que um dia isso aconteça. 750 mil alunos, um aluno específico que é o Paulinho, que eu sei que é o Paulinho, na hora que eu for falar com vocês, the student. Então o the, ele vai estar sempre na frente daquilo que é definido, menos nomes próprios. Por que não? Porque o nome próprio já é definido. Eu não preciso mostrar para vocês que o Paulinho é o Paulinho. Agora, o aluno, se eu falo o aluno ou um aluno, são coisas diferentes. O Paulinho já é o Paulinho. Tá bom? Tudo bom. Então, relaxem. Isso aqui é com calma. Vamos devagar. O the vai ser o artigo indefinido. Ou seja, uso com aquilo que não é definido. Ou seja, eu não sei. Ou é genérico, certo? No português, o the vai entrar no lugar do o, a, os, as. Todo mundo. O, a, os, as, certo? Então, aqui seria o, a, os e as. O mesmo the. Então, vamos fazer um pouco mais de desenvolvimento desse the aqui. Se é o aluno que no português é masculino, no inglês, the student. Se eu falo as alunas, que no português é feminino plural, no inglês, the students. Sentiram um probleminha? Não é um probleminha porque grifou de vermelho, tá? É um probleminha que eu não sei se é aluno ou aluna. Não sei. Que é o inglês, o gênero pouco importa. É que é um aprendizado para nossa vida, tá?
Então tá bom. Se eu falo a maçã, vamos para the apple. The apple. E se quero dizer, por exemplo, os dias, the days. Tudo the, independentemente de ser o, a, os, as, certo? Certo. Então, isso é o que a gente tem que saber. Lembrando que o português chatinho vai colocar esse o na frente de nomes próprios. Então, o Paulo, ou a Carolina. Nomes da minha infância, gente. Estudei com Paulo, Paulinho, oi Paulinho. Paulinho, meu irmão, chamava o Paulo de Paulinho, eu chamava ele de Paulo, nome. E Carolina, eu estudava junto com a gente, que a gente chama de Carol, mas tudo bem, gente. Só para vocês entenderem que o Paulo e a Carolina, que no português eu sou obrigado a colocar o artigo, no inglês, não vem nada na frente de Paulo. Opa, não vem nada na frente de Paulo, porque Paulo já está definido. É simplesmente Paul. E não tem nada na frente de Carolina, que vamos trocar para Caroline. Caroline, porque já é definido. Então, o que no português a gente falaria? O Paulo, opa, letra maiúscula, o Paulo é um aluno. No inglês, isso seria como? Paul is a student. Cadê o O? Não tem. Ele não vai aparecer aqui, certo? Eu vou, só para não confundir ninguém, vamos deixar assim por enquanto. Paulo é o aluno, Paul is the student. Enquanto que a Carolina vamos chamá-la de professora, é a professora, ficaria Caroline. Caroline. Aí tá vendo, vocês não entram na aula, fica aparecendo esse negócio de, tem alguém nessa chamada? Tem, ainda tô aqui. Caroline is the teacher. Tem sentido, gente, que a gente não vai usar isso na frente do nome próprio? Mas espera. Observação. Tem uma bandinha muito feliz chamada The Beatles. The Beatles. E não é os besouros, porque besouros é com 2 E's, tá? Beatles. The Beatles, esse já é o nome deles. Então, se eu usasse, olha como a gente entende isso, tá? Se eu pudesse usar esse the na frente de nomes próprios, eu falaria, por exemplo, it is the Beatles. Teria 2 the, porque o segundo the faz parte do nome. Entenderam? Não é só Beatles, é The Beatles. O nome da banda é The Beatles. Então, se eu pudesse usar esse the, ele seria duplicado. The Beatles. Não posso usar. Então, esse primeiro the, a gente arranca fora. Arrancaremos fora com um X. Outra observação. Temos nomes de países. O Brasil será o Brasil ou Brasil. A Inglaterra será England. A Itália é Italy. E assim sucessivamente, ok? Mas o que acontece? Tem 2 lugares interessantes. O primeiro é the United States of America. Aqui uma aula um pouco lacrativa. Peço um pouco de perdão em relação a isso. Mas esse país não tem nome. É simplesmente os Estados Unidos da América. Qual que é o ponto aqui? Se eu falo para você Estados Unidos sem o os, tá? Estados Unidos da América eu generalizei, podem ser qualquer Estados Unidos. E aí a gente tem, vou usar São Paulo, tá, como exemplo, 4 Estados Unidos na região sudeste do Brasil. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ou seja, são Estados Unidos da América. Pegaram o ponto? Então, quando eu quero falar Estados Unidos da América e me referir aos 50 estados na região norte da América, entre o Canadá e o México, eu os chamarei The United States of America. Por isso que o The aparece. O The não apareceria se eles tivessem um nome, tipo Buraco do Inferno. Aí seria simplesmente Hellhole. Não seria The Hellhole, porque o nome já seria Hellhole. Tudo bem? Então tá bom, crítica. Me cancelem.
Tô ganhando dinheiro com isso, gente. Pode cancelar. As pessoas ficam preocupadas com cancelamento, por quê? Porque se elas forem canceladas na internet, elas perdem dinheiro. Eu não estou perdendo absolutamente nada aqui, porque eu não estou ganhando absolutamente nada aqui. A não ser a satisfação de ensinar pessoas, ok? Então tá bom. Ó. Ouviram o barulho do tabu caindo? Aham. Então tá bom. Tem um outro carinha que vai acontecer a mesma coisa, que vai ser o quê? The United, tinha que ser United Kingdom. A gente não falou sobre ele ainda, falaremos numa outra aula, tá? O que é United Kingdom? É o Reino Unido. Acho que a gente já falou sim. São os 4 países, né? Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Escócia e o País de Gales. Esses 4 reinos são unidos, mas se eu não uso o the, eu só uso United Kingdom, ou seja, Reino Unido, a gente vai... Outro tabu caindo, estão ouvindo lá no fundo? A gente vai achar o quê? Reinos Unidos no meio da África. Gostaram dessa? Sim, temos Reinos Unidos hoje, no meio da África. E aí? E aí, se eu falo Reino Unido, eu não sei com quem eu estou me referindo. Pode ser Escócia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda, como podem ser Reinos Unidos dentro da África. Eu não pesquisei os nomes dos reinos, tá? Se pesquisar que existem outros Reinos Unidos. E aí? Se eu quero falar da Rainha Elizabeth, eu vou continuar usando a Beth para sempre, tá? A Betinha tá no meu coração. Eu sei, eles foram colonizadores, foram responsáveis por muito sofrimento, muita coisa ruim, muita guerra civil, muita escravização. Eu sei. Mas se eu quiser me referir a este povo, chamarei os de United Kingdom. The United Kingdom. Aí sim estou falando lá agora do rei Charles. Ok? Então, tá bom. Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Não é isso? Não tem nada. Então, aqui temos, por exemplo, Brasil. Brasil não tem the na frente. Por quê? Porque é um nome próprio. Ou, agora vamos de novo ali, Palestine. Também é um nome próprio. Não temos artigos na frente. The Palestine. Não. Ou, por exemplo, Argentina. Não tem the na frente, porque são todos nomes próprios. Quando não for nome próprio, eu sou obrigado a colocar o the. Certo? Então tá bom, pessoal. Vai ter exercício disso? Vai cair na prova. Agora vamos para os artigos indefinidos. E prometo que vou deixar vocês irem embora. Artigo indefinido é com aquilo que não é definido. Nossa, eu não sei o que eu estou falando. E aí é só o a. O a, assim, ó, vou voltar aqui um pouquinho. Assim como o the, que é o nosso artigo definido, está no lugar de o, as, o, a, os, as, certo? São os artigos definidos no português. O artigo indefinido está no lugar de quem? Uma, uns, umas. Não, erraram. É só do uma. Mas e o uns, umas? Não teremos artigos na frente de uns e umas. É aqui que o negócio fica chateado, a gente precisa prestar atenção. Primeiro que a gente já entendeu que a tradução já não vai ajudar, né? Que se eu falo o Paulo, eu não posso falar the Paul. Então, se eu estou traduzindo palavra por palavra, eu já errei aqui. Segundo que, se eu estou fazendo esses artigos definidos e indefinidos, né? Fazendo essa tradução, e eu entendo que eles são iguais, eu já errei. Porque eu vou falar, tem umas meninas na porta de casa. Não tem artigo aqui. There are girls in front of my house. Ou some girls. Aí eu posso até usar some girls, algumas meninas. Mas aí vai mais para um sentido de quantidade que um sentido de indefinição. Pegaram o ponto? Então, se é simplesmente tem umas meninas na frente de casa, there are girls in front of my house. Girls, sem o uma, porque não vai ter artigo indefinido plural. Ótimo. Então, o que vai acontecer aqui? Esse a é masculino ou feminino. Então, se eu falo um aluno, a student. Uma aluna, a student. Falta de novo. Eu veio cutucar aqui para falar, né? Então, tá bom. Se eu falo um médico, a doctor. Se eu falo uma médica, a doctor. Então, tá bom. Sentiram, né? Então, tá bom. Qual que é o problema? Teacher, mas não tem o an. O an não vai ser o plural? Não. O an é a mesma coisa que o a. A única coisa que aconteceu com este cara foi, nós tivemos que fazer uma ligeira alteração para que o som
ficasse ok. O que acontece? O the é the. O the, ninguém mexe nele, ele tá ótimo aqui, bonitinho, certo? The. Só lembrando que TH, tá bom? A gente vai ter uma aula só sobre isso, ainda não é o momento. The, ok? The, tranquilo. E o A é uma vogal, não é? Que inclusive não vai ser A, vai ser A. A, porque é uma palavra aqui, ele não tá como uma letra. Se fosse só a letra, seria A. Não é a letra, é uma palavra. Então ela tem som de A. A student, a doctor, ok? Ok. O que acontece? Então vai ter algumas pessoas que vão ler como letra e vão falar a doctor. A doctor, ok? A doctor. Muito bom. O and vai acontecer quando? Quando tiver sons de vogal. Então essa é a nossa observação. Sons de vogal, vocês já sabem o que são vogais, a gente já fez essa aula, né? Então eu vou colocar aqui já em inglês. Vowel sounds. Os vowel sounds vão trazer um probleminha, porque vogal combina com vogal. Eles acabam se unindo, essa é a diferença, né? Por que a gente caracteriza vogais com vogais? Porque elas são produzidas na garganta e uma cola na outra. Vamos fazer essa analogia. Peguem um chiclete, mastiguem esse chiclete, reservem. Peguem outro chiclete, mastiguem esse outro chiclete, reservem. Essas são vogais. Se você junta um chiclete no outro chiclete, eles juntam ou eles não juntam? Eles juntam. Então, vogais se juntam. Imagine agora um elevador de inox. Sabe aquele elevador com inox escovado ali, que é horrível de limpar, fica cheio de marca de dedo? Então, fica no marca de dedo. Mas se você tentar colar o chiclete ali, o chiclete não cola. Por quê? Porque o inox é uma consoante, ele é liso, ele não é rugoso. Então, a vogal que é rugosa cola em outras vogais, tudo bem? Em algumas consoantes. A consoante não cola na consoante, ela desliza. Essa é a diferença entre vogais e consoantes, tudo bem? Então, se eu tenho uma vogal, por exemplo, actor. Actor é uma palavra que começa com som de vogal. Se eu for falar um ator, eu tenho que fazer isso aqui. A actor. Se eu estiver falando tranquilamente com vocês, com calma, falarei exatamente desse jeito. A actor. Ok. Se eu tô falando normalmente, fica actor. E aí a gente não consegue separar um do outro. O que aconteceu? Precisamos colocar um negócio aí no meio, certo? Vou fazer só um outro exemplo, vocês falarem que eu não tô manipulando, né? Vamos pegar a laranja. Laranja não cor, laranja fruta, certo? Ou a própria maçã, né? Então tá bom. São todos vogais, todos começando com sons de vogais. Actor, orange e apple. Ok, actor, orange, apple. Tá. Se eu coloco esse artigo na frente, ficaria actor, orange, apple. Então não dá para separar um do outro. Então precisamos colocar um negócio no meio. Normalmente, o que a gente coloca para separar? A gente vai ver na segunda parte dessa aula. A gente coloca a vogal E para fazer a separação. Mas eu não vou pôr mais uma vogal aqui no meio. Então eu preciso chamar uma consoante. Dentre todas as consoantes, quais vocês acham que seria a mais tranquila da gente chamar para cá? Tem nenhuma consoante isenta. Mas eu vou ter duas consoantes que elas estão numa categoria separada, que são as consoantes nasais, lembram delas? M e N, M and N, são nasais. Elas podem ser de uma boa ajuda. Vamos por ordem alfabética? Vamos colocar então o M. Opa, esse é o verbo to be. O verbo to be para o I. Então essa palavra já está usada, não podemos usá-la. Logo usaremos o N. Então, N vai ser artigo indefinido para sons de vogal. Entenderam por que o N existe? Quando a tia Maria, aquele personagem que foi nossa professora de inglês lá na segunda série, precisou ensinar isso pra gente, ela não teve tempo, porque eram 45 crianças jogando cocô uma na cara da outra. Não teve tempo de fazer isso. Então ela fez o que ela conseguiu, a N. E a gente memorizou isso e até hoje a gente não sabe muito bem para que existe. Agora vocês sabem, o N é nada mais do que o A. Só que ele teve uma certa transformação, porque agora eu entendo que isso daqui é an actor. Percebe que esse N tá ali só para colar? Só para que o som separe o A do actor, an actor. Senão ficaria actor. E aí não dá. An orange, an orange, an orange. An apple,
An apple. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, pessoal? Vou parar aqui, senão ela vai ficar muito grande, vocês não vão assistir. Então, essa parte 1, voltaremos com a parte 2, que aí sim vão ser singular plurals, certo? Então, aqui só lembrando que o a vai ser artigo indefinido, com relação de uma, ok? Uma. E o an é só a derivação, tá? Para sons de vogal. Então, se for sons de consoante, a gente perceba, eu estou falando sons. Estou falando vogais e consoantes? Não, estou falando sons. Por quê? Porque teremos exceções. Algumas exceções, sim. Ou seja, normalmente o que a gente decorou? O A na frente de consoante e o N na frente de vogal. Então, decoramos isso aqui, certo? Certo, funciona. Funciona 96,37% das vezes. Então, 96,37% das vezes, yes, usem essa relação. Mas a gente vai ter aí esses 3,63%, que vai ser no. 3,63%, que não vai dar certo. Por quê? Porque são letras que vão ser estranhinhas. Ou elas vão ser mudas, e aí elas vão ter som de vogal, ou elas parecem vogal, mas tem som de Y. Quem serão esses carinhas chatinhos? A palavra hora. O som desse cara é hour. Hour. Lembra que o H tem som de R? Então, se eu falo casa, house. Se eu falo aqui, here. Se eu falo ele, he. Tudo com som de R, o R aberto do carioca, né? Aqui eu não falo hour, é hour. Então, se eu falo uma hora, an hour. Opa! Eu sei, tô esperando vocês reagirem. An hour. Certo? Então tá bom. Dá um exemplo agora com o A. Por exemplo, euro, que é o dinheiro da Europa. Ele tem som de Y. Ele é o euro. Euro. Então eu falo a €1. Opa, €1 seria a euro. Ok. Teremos mais? Teremos mais. Eu preparei essa lista de exceções, gente. Eu vou ter que fazer uma pesquisinha, tá? Eu não era a ideia falar sobre ela ainda, mas tudo bem. Só saibam que isso existe, tá? Se vocês quiserem levar essa regra aqui adiante, tudo bem. Eventualmente vocês vão errar. E claro que a gente vai escolher na prova isso aqui, para ver se vocês estão espertos, tá? Mas, se vocês chutarem sempre essa proporção, vocês vão estar certos 96,37% das vezes, que é a aprovação, tá? Vocês são aprovados mesmo assim. Muito bom. Deixarei exercícios para vocês. See you next class. Vou parar por aqui, porque senão vocês vão ficar muito loucos, tá? Voltaremos na próxima aula. Hoje eu vou soltar 2 aulas, porque eu não consegui soltar essa aula ontem. Então, soltarei hoje uma, talvez na hora do almoço, e outra mais tarde. Mais tarde, ok? Então, ok. See you guys. Have a nice day. Tenham um bom dia.